Bem, duas notícias importantes sobre liberação de público nos estádios. Eu falei disso aqui já há mais ou menos 15, 20 dias, de que a gente precisa começar a conversar sobre isso. E agora, ao que parece, CBF e também, além da CBF, a Prefeitura do Rio começou a falar também sobre isso e já trabalhar com datas, com protocolos e etc. E a gente vai ver o que de fato faz sentido nesses protocolos e o que aparentemente não vai funcionar tanto. Vamos embora, roda a vinheta aí do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e caraca, é impressionante. Se você viu o vídeo anterior, nesse mesmo momento aqui eu dei um socão na mesa. Acabei de fazer mais uma vez isso, dar um socão na mesa. Enfim, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora falar dessas notícias. Logo depois que você clicar no link aqui, dá um xbet, beleza? Eu vou ficar no aguardo aqui enquanto você clica aqui no link e dá um xbet. Clicou? Beleza, então. Agora é só fazer um depósito aí de qualquer valor. Seja dar uma moral aqui pro Raiz Tricolor. Vamos lá. O link tá na descrição. Tá? Um xbet é uma casa de apostas esportivas. Tá? Não custa lembrar. Sempre bom destacar que faça isso sempre com responsabilidade. Entendendo de que é um jogo que é para ser algo legal, para brincar. Vamos lá. Bem, eu vou... Porque saíram duas informações sobre volta de público. Uma é da Prefeitura do Rio e uma é da CBF. E elas têm pontos ali que divergem entre uma e outra. O que acontece quando esses pontos se sobrepõem? Fica o mais seguro ou o mais restrito. Vocês vão entender ao longo do vídeo. Vamos começar pelo protocolo da CBF. A CBF, avançando ali, enfim, todas as discussões de questões dos estádios, tem a ideia, segundo a matéria do portal UOL, de trabalhar com 30% dos setores do estádio, da ocupação dos estádios, em setembro, a partir de setembro. Com isso, a ideia, dentro desses 30%, é ter um setor exclusivo para quem está vacinado, com as 2 doses. Ou com uma dose, se for a da Janssen. Mas enfim, imunização completa, né? Ou seja, a ideia da CBF é essa, 30% do estádio, da capacidade, vamos botar ali o Maracanã, né? Tem norte, sul, leste, oeste, vou pegar sul do Fluminense e vai ser só para quem tiver vacinado. Isso é um exemplo, tá? Os outros 3 setores, quem tiver ali não precisa estar vacinado, mas precisaria apresentar um exame PCR, um exame de Covid negativo, de até 72 horas antes, ou seja, 3 dias antes, ou o antígeno, né, que é aquele exame um pouco mais... É o famoso teste rápido, de 48 horas antes. E aí, segundo a matéria, esse de 48 horas é porque ele é mais barato de fazer e aí, enfim, não atrapalharia a ida do torcedor por questões financeiras. Além disso, além desse fato, como que vai se verificar a questão dos vacinados? Isso na ideia da CBF. Pela base de dados do SUS. Ou seja, não tem como eu falsificar o meu cartão ali de vacinação. Então é moleza até de fazer isso. Qualquer um com um scanner e meia horinha ali de Photoshop falsifica ali um cartão desse de vacinação. Então, qual que é a situação? Vai pegar a base de dados do SUS. E aí, obviamente, você tem que realmente estar vacinado, porque vai pegar pela base de dados. Aí já é um trabalho muito grande para poder conseguir trocar lá. E falsificar um negócio desse. Outro fato é que na Copa do Brasil existe ali um estudo, isso para todas as cidades. E aí, enfim, o cálculo é bem complicado, mas enfim, basicamente quanto mais imunizados tem nas cidades, mais público pode ser liberado, sendo o máximo 30%. Se, por exemplo, tem tanto do público imunizado, 20%, tanto do público, 10%, enfim, dos moradores daquele município. É um cálculo bem complexo que a CBF está pensando em fazer. Lembrando, isso não foi anunciado pela CBF, tá? Isso não foi anunciado pela CBF, isso é uma matéria do portal UOL de que a CBF já está em vias de anunciar.
Só que, na mesma época, o que importa pra gente é a Prefeitura do Rio de Janeiro fazer essa liberação também. Não adianta nada a CBF falar. É como o fato que aconteceu com a Conmebol. A Conmebol já liberou. Pode colocar público no estádio. Jogo da Libertadores, Fluminense e Cerro Porteño, terça-feira, pode ter público. Pela Conmebol pode ter. Quem que proíbe ainda? As autoridades da cidade, do Rio de Janeiro. E o prefeito Eduardo Paes anunciou nesta quinta-feira abertura a partir do dia 2 de setembro. A partir do dia 2 de setembro. Vale dizer, eu falei lá no início da CBF, a CBF não planeja para setembro não, tá? Deixa eu só confundir uma informação com outra. O planejamento de setembro é da Prefeitura do Rio. A CBF planeja, mas ainda não tem uma data exata. A Prefeitura do Rio anunciou esses protocolos aí. Botei aí, tem falando de outras coisas, mas o que importa aqui pra gente é futebol. 2/9, dia 2 de setembro, permissão de público com esquema vacinal completo, ou seja, as 2 doses, ou com uma dose só da Janssen, em estádios, com 50% da capacidade. Ou seja, a partir do dia 2 de setembro, essa restrição de público no estádio acaba na cidade do Rio de Janeiro. Gabriel, mas então você falou da CBF, mas a CBF está falando de no máximo 30, e a Prefeitura do Rio está falando 50. Vale o quê? Para competições da CBF, vale o que a CBF determinar. Então, assim, vale a menor restrição, aquilo que eu falei no início, o que é, entre aspas, mais seguro, entendeu? Se a CBF só está autorizando 30% e a Prefeitura do Rio autorizou 50%, em competições da CBF é só 30%. Porque aí bate na regra dos dois, entendeu? Tipo, as duas regras não são descumpridas. Para jogos da Libertadores, isso é importante destacar, para jogos da Libertadores, a partir de setembro já poderia ter público com 50%, sendo que no protocolo da CBF, desses 30%, um setor é de vacinados. Os outros 3 é só ter teste. No protocolo da Prefeitura, somente vacinados com a imunização completa. Ou seja, no Rio de Janeiro, só quem tomou as 2 doses é que vai poder ir ao estádio, pelo menos nos próximos tempos aí, segundo anunciou o prefeito. Outro detalhe, vamos dizer que o Mário Bittencourt até chegou a falar no Brasil, numa entrevista, que existia um acordo ali entre os times do Brasileirão, deixa eu voltar aqui, depois eu volto para a tabela. Existia um acordo entre os clubes do Brasileirão de só voltar o público quando pudesse voltar em todos os estádios, né? Não ter aquela situação de tipo, tem público no Fluminense e Fortaleza, mas não tem público no Fortaleza e São Paulo. Mas no São Paulo e Guarani tem, enfim, não ter aquela bagunça de um time levando vantagem em relação ao outro. Com isso, no Campeonato Brasileiro, pode ser que demore um pouco mais. A CBF, até na matéria do áudio, diz uma preocupação com Curitiba, com Porto Alegre. Enfim, pode ser que tenha uma preocupação maior. Só que para Libertadores, tá liberado já pela Conmebol. Pode ter, e pronto. E bem, eu até cocei aqui, porque as quartas de final da Libertadores, caso o Fluminense avance, o Cerro Porteño, o Fluminense enfrentaria o Barcelona de Guayaquil e jogaria ainda a ida e a volta em agosto, ou seja, sem poder ter público. Se jogar na cidade do Rio, que deve acontecer. Se o Fluminense avançar e continuar ainda na Libertadores, a semifinal pode ter público. Semifinal que o Fluminense enfrentaria o vencedor de Olímpia e Flamengo. Ou seja, a possibilidade de um Fla-Flu com 50% da capacidade no Maracanã, na verdade 2 Fla-Flus com 50% da capacidade, repetindo, só com torcedores vacinados com a segunda dose. Somente isso, né? Outro destaque é que, com essa data do Rio de Janeiro, e se houver em outros lugares, pode ser que a CBF consiga, no meio do campeonato, num acordo com os clubes, voltar o público de uma maneira, máxima que entre aspas, tá? Justa possível, que é voltar para o retorno. Liberar, por exemplo, 10%, o Rio está liberando 50%, Manaus liberou, Manaus não está na Série A, né? Fortaleza liberou só 10%, e foi a que menos liberou. Então, Fortaleza foi a que menos liberou, então é 10% para o Brasil inteiro. E aí segura nos 10%, mesmo o Rio liberando 50%, jogo do Brasileirão aqui no Rio tem 10%, enquanto no Fortaleza não aumentar. Aí Fortaleza foi para 50% também, mas Recife está com 30%, 30% para o Brasil inteiro, mantendo sempre para poder todos os jogos terem a mesma quantidade ali de público.
E isso pode acontecer no retorno, porque se caso outros estados façam como... outras cidades façam como o Rio de Janeiro, o retorno começa no dia 12 de setembro. Ou seja, a partir do dia 12 de setembro, se todas as cidades que têm representante da Série A tiverem a mesma atitude que a Prefeitura do Rio de Janeiro, poderia liberar o público nessa rodada, porque você consegue ter um turno inteiro. Ou seja, por mais que o Fluminense vá receber o Fortaleza com o público, e o Fortaleza receber o Fluminense sem público, mas pelo menos é um turno inteiro, ou pelo menos que seja na segunda rodada, né, do retorno, para que não aconteça de você ter um time que vai jogar 9 jogos com público em casa e outro time vai jogar 10 jogos com público, né? Talvez seja melhor até a partir da 20ª rodada. Enfim, mas isso daqui não tá na matéria, tá? Isso aqui eu que tô falando. E a liberação, voltando aqui, você provavelmente já leu, no dia 17 de outubro, a Prefeitura do Rio de Janeiro bota como final da restrição, enfim, ela tem uma série de condições, como por exemplo, o cenário epidemiológico está favorável, as vacinas continuarem chegando, o número de cariocas se vacinando continuar nesse número de vacinação e ter uma cobertura vacinal completa acima de 60 anos, ou seja, todo mundo acima de 60 está vacinado. Essas são as condições. E tendo isso, 17 de outubro, a partir de 17 de outubro, todo mundo que já estiver com o esquema vacinal completo, ou seja, já tomou as duas, repetindo, já tomou as 2 doses, ou tomou uma vacina que seja de dose única, estaria liberado o público poder entrar no estádio. Ou seja, o estádio estaria com a capacidade máxima, mas ainda só restrita a quem se vacinou. Um problema que tem nessa questão é que são as filas. Isso é um fato. Não adianta você ter... Vou dar um exemplo aqui, tá? 35 mil pessoas, todo mundo aqui acho que foi no Maracanã, já foi num jogo com 35 mil, joguinho de Sul-Americana, alguma coisa assim. Sabe que pra entrar já é complicado. Eu entro rapidíssimo porque eu sou sócio e tal e chego muito cedo. Mas pra quem vai entrar, sabe que a maioria não faz isso. Imagina então 30 e poucos mil com restrições de Covid. Com conferência de cartão de vacinação se não é fraude, etc. Isso vai dar uma confusão gigante e a gente vai repetir as cenas da Copa América. Repetindo, eu acho que isso tem já que começar a ser feito. Mas acho problemático você estar projetando para daqui a 35 dias, mais ou menos, 50% da capacidade do Maracanã, que daria em torno disso, 35 mil pessoas. Acho um número muito alto. Outra coisa que não se estabelece, nem na CBF não se fala, é sobre o público visitante. O público visitante vai continuar proibido? Como é que funciona? Na Libertadores também não mencionaram muito sobre isso. Tem alguns furos. Repetindo, a gente não tá mais naquele momento em que eu falo bem assim, não é nem pra conversar, de falar de volta de público ainda. O Flamengo tá forçando isso, há mais de um ano. Há quase um ano aí, pelo menos. Então, assim, era ridículo há um ano atrás. Agora não. Agora é a hora da gente começar a conversar sobre esses fatos. Só que é conversar, não é fazer pressão e tal. Não, é conversar, entender algumas coisas que vão dar certo, outras que não. A gente já viu aqui na Copa América coisas que deram errado. Na final da Copa América a gente viu no próprio jogo lá do Flamengo em Brasília, enfim. A gente tem que realmente prestar atenção para não repetir erros. E no caso do Fluminense, repetindo, obviamente o Fluminense tem que seguir o que as leis ali determinam. Liberou público, tá liberado, tá podendo, tá seguro. O Fluminense, obviamente, volta a ter. Lembrando, para quem foi sócio torcedor durante todo esse período, vai ter uma série de bonificações que o Fluminense ainda não teria que ter se manifestado também agora, que ainda não voltou, mas que voltando o público, o Fluminense precisa dar um parecer para os seus sócios, porque prometeram, eu, por exemplo, que tenho 100% em todo jogo, né? Tenho desconto em 100%. Eu vou ter, por um determinado número, a quantidade de jogos que o Fluminense jogou, se eu não me engano, acho que é um cálculo desse, um determinado número de jogos, eu vou ter não um ingresso 100% de graça, vou ter 2 ingressos. Ou seja, o Fluminense vai ficar um bom tempo sem conseguir arrecadar dinheiro de bilheteria. Tem esse fato, tá? Enfim, mas isso aí é um papo para outra hora. Espero que você tenha entendido. Espero que você não tenha sacanagem, né? Espero que você tenha entendido tudo. Qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários, vou tentar dar uma lida. Se eu não responder, sempre tem uma galera maneira aí também que responde sempre tudo certinho, beleza? Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!